Entendi. O pessoal diz que a sua saída do governo Bolsonaro foi uma verdadeira traição, de forma que eu lembro, na época eu estava pesquisando muito sobre o uso da religião para apoiar o presidente Bolsonaro e o modo como o próprio presidente usava a religião para isso. Isso foi publicado em livro, se chama Religião do Bolsonarismo. E a principal imagem que o comparavam naquele período era Judas, né? Judas Iscariotes, como alguém que traiu, né, a figura do Bolsonaro. Como é que você se enxerga nesse cenário? Olha, Judas traiu Jesus por dinheiro, né? Pelas 30 moedas de prata e depois se arrependeu. Eu não traí o presidente, eu não fui para o governo porque eu tinha uma relação pessoal ou de lealdade ao presidente. Eu fui ao governo por um projeto, que era um projeto de país, que era um país mais honesto, e um país no qual a gente combateria a corrupção, tá? O presidente, ele foi eleito se vestindo, inclusive, com a bandeira da Lava Jato, apoiando. E o que a gente viu foi completamente diferente. Sacrificou o bem comum, incluindo aí o combate à corrupção, aos interesses da sua família. E veja, Iago, quem falou isso foi o próprio presidente da República. Ele deu declarações públicas dizendo que ele teve que se livrar de mim porque eu não aceitava proteger a família dele de investigações da Receita Federal, de investigações do COAF ou da Polícia Federal. Então, se imagina, né? Eu, com meus 22 anos de juiz, com toda a pressão que a gente sofreu na Lava Jato, para que as coisas não prosperassem, para que a gente encerrasse ali e poupasse, né, o mundo político. Quando teve lá, depois do impeachment da Dilma, teve todo o movimento que eles queriam parar tudo. Tinha gente que só estava interessado no impeachment da Dilma. Mas a gente seguiu. A gente não escondeu prova nenhuma e não poupou ninguém. De todos os partidos. O acordo, por exemplo, que foi feito com o Odebrecht, acabou atingindo praticamente todo o mundo político. Tá? A gente, com esse compromisso, e esse era meu compromisso com a população brasileira, durante o governo, o presidente, a gente percebe que o presidente, ele desmantela o combate à corrupção, junto com outros, não sozinho, mas ele se torna um cúmplice disso. Tá? E ele pretende que eu fique no governo para fazer coisa errada. Aí a minha reflexão na época, eu tenho duas opções. Eu fico como cúmplice de coisa errada, ou eu saio e viro alvo, inclusive dessas mentiras. Eu prefiro sair como alvo. E eu daí quero falar a verdade para as pessoas. Como falei quando saí, mas aí também fui para o setor privado, e não posso ficar nessa esfera política a todo tempo, mas eu sempre fui absolutamente transparente. E agora, esse é o momento que eu quero falar, sim, sobre o futuro, sobre os meus projetos, tá? Para a construção de um país diferente, mas eu não tenho nenhum problema em falar do passado, não, porque a verdade aqui, eu sei que está do meu lado, e as pessoas sabem disso. É só as pessoas se perguntarem quem hoje no Brasil está sendo investigado por corrupção? Quem hoje no Brasil está sendo preso por corrupção? Quem hoje no Brasil está sendo julgado e condenado por corrupção? Ninguém, é pior do que o Lula livre. Tá? É pior do que o Lula livre. É pior do que você ter todos esses escândalos da Petrobras, você ter alguém que foi condenado, estava cumprindo pena, e você ter uma anulação da decisão, não porque a pessoa é inocente, mas por aqueles motivos burocráticos de sempre dos tribunais, que parece daí que, no fundo, é que a lei não se aplica a todos, mas é pior do que isso. Hoje a gente tem um completo abandono do combate à corrupção no país. Ninguém relevante está sendo processado e preso por crime de corrupção. Podem lá ter um processozinho contra um pequeno funcionário público que recebeu lá um pequeno suborno, um guarda de trânsito, né? Assim, e claro, vamos respeitar a classe dos guardas de trânsito, mas como toda categoria tem gente que acaba também se corrompendo. Então, para esse tipo de crime pode até ter. Agora, dos grandes tubarões, dos barões da corrupção, o que a gente teve na Lava Jato foi algo inédito. E a gente não tem mais hoje. E o presidente da República se chama Jair Bolsonaro. Está nas costas dele, juntamente com parcela do Supremo e parcela do Congresso, a responsabilidade pelo desmantelamento do combate à corrupção.
quando o senhor saiu do ministério, a grande acusação era da interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a fim de proteger o próprio filho e possivelmente a si mesmo, né? E que isso fazia parte do próprio cenário de combate à corrupção que a gente... Foi a esperança que a gente teve no Bolsonaro, né? Em termos econômicos, em termos jurídicos, Moro do Ministério da Justiça, Paulo Guedes do Ministério da Economia, esses ministérios técnicos, né, eram coisas que chamavam muita atenção, né? Ver a sua saída do ministério foi uma coisa que na época, e eu ainda um tanto reticente quanto ao Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, eu fui um dos que caiu no conto do Ministério Técnico, né, de que você olhava para os ministérios anteriormente, tudo era muito aparelhado pelo presidente anterior, no PT, com Lula, com Dilma. O Bolsonaro veio com conta do Ministério Técnico e eu engoli, né? Que maravilha. O Bolsonaro era um jagunço, uma pessoa com pouquíssima capacidade para muita coisa, mas aparentemente sabia disso. E dizia, não, eu tenho ali meu posto Ipiranga, o posto Ipiranga responde tudo, e ao Paulo Guedes, opa, você tem um cara da área de economia mais liberal, isso me atrai. E Moro, no Ministério da Justiça, o cara que desmantelou ali o esquema de corrupção do PT, isso é uma coisa que certamente ganhou, não é, encheu os olhos de muitos brasileiros. Ver para onde isso foi, né, de agora o Ministério da Justiça está sendo atrapalhado para proteger as corrupções da própria família, foi algo que deixou, certamente, transformaram muitos eleitores em pessoas que tiraram o apoio, cansaram da crença no presidente. Isso é uma coisa muito séria. E ver o Aras, alguém que foi o próprio Bolsonaro que colocou lá, como um dos grandes nomes aí na batalha contra a Lava Jato, né? Faz com que a gente imagine que Jair Bolsonaro foi um dos grandes responsáveis por acabar, né, com todos os efeitos positivos, muitos efeitos positivos que a Lava Jato continuava tendo, principalmente no que diz respeito à prisão do Lula. Isso é muito claro. Veja, eu escrevi um livro, Iago, né, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção. É um livro que, no fundo, não está associado a essa minha condição de pré-candidato. Tá? Eu tinha feito o contrato para escrever o livro depois que eu saí do governo, e acabei tomando a decisão de aderir a esse projeto, de comandar esse projeto apenas no final ali de 2021. Então tem todos os relatos, todas as minúcias do que aconteceu, a prisão lá em segunda instância, por exemplo, que é fundamental para o combate à corrupção. O presidente não moveu um ar, né, durante o governo dele para aprovar isso. Isso ficou muito claro quando foi solto o Lula e todos aqueles criminosos condenados na Operação Lava Jato. Ele não falou nada, né? Eu falei dentro do governo, depois eu fui lutar. Antes eu fui lutar no Supremo para que mantivessem. Fui lutar depois do Congresso para que restabelecessem. O presidente mandou um recado para mim. Isso foi lá em novembro de 2019 ainda, quando caiu a prisão em segunda instância, eu fui trabalhar no Congresso para aprovar. O presidente mandou um recado através de um ministro, falando para mim, né, Moro, o presidente não quer que você se meta nisso. E eu respondi, olha, ministro, desculpe, mas esse é um tema institucional que transcende, né, qualquer ordem do presidente. Não estou aqui, eu não sou um pau mandado, alguém que está ali, um robô para receber ordens. Claro que a gente respeita a hierarquia, o presidente da República, mas esse tipo de comando absurdo, né, se eu atendesse isso, eu estaria traindo, aí sim, poderiam me chamar de Judas, eu estaria traindo a população brasileira. Tá? Então, não fiz isso. Mas não foi a única traição, né? O Paulo Guedes foi traído. O Paulo Guedes tem uma agenda liberal, né, de modernização da economia. Ele não teve o menor apoio do presidente da República. O presidente da República só apoia ele para que ele não se demita, né, ou das pressões para ele ser demitido, para manter as aparências de um governo liberal. Mas veja, o governo desistiu das reformas, já falou, né, que não vai aprovar reforma nenhuma, administrativa, tributária. Em 2019, Iago, o presidente falou numa reunião de ministros, falou o seguinte, eu estava lá, tá? Isso não estou inventando história. Ele falou o seguinte, que reforma administrativa é para o segundo mandato. Isso em 2019. Em 2019, ele fala isso porque ele tinha medo que isso pudesse afetar a reeleição dele. Então, cadê o governo reformista que foi eleito com essa bandeira em 2018?
E aí as pessoas se perguntam, por que a economia está mal? Por que não tem emprego? Por que as pessoas estão passando fome? Porque o Brasil parou no tempo. Tá? A gente não fez nada. As reformas que são importantes para fazer o Brasil crescer foram abandonadas. A reforma fundamental também de fortalecer o combate à corrupção foi abandonada. Hoje não tem um projeto de país. Tá? Hoje você tem na presidência da República um projeto de proteção da família. Isso desde 2019. Então, da família assim... dele, né? É? Da família dele. Da família dele, né? Claro, tem que proteger a família. Eu sou dessas pessoas que entendo que a família faz parte da base da sociedade e a gente tem que proteger. Mas não proteger a família específica de um político de investigações por coisas erradas, né? Rachadinha é crime, corrupção é crime. Isso tem que ser investigado. A lei está acima de todo mundo. Excelente.